Essa é a CNN ao vivo na TV, no YouTube, WW Especial Debate. A nossa missão aqui é analisar e tentar entender, junto com vocês que acompanharam o debate dos presidenciáveis, que começou 2 horas e pouco atrás, terminou há instantes. Afinal de contas, o que eles conseguiram? O que eles não conseguiram? Vamos começar pelo Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quest. Boa noite, obrigado pela participação. Quem ganhou, de acordo com as pesquisas? Boa noite, William. Boa noite a todo mundo. Nosso monitoramento das redes sociais mostra algumas coisas muito importantes. A Simone Tebet foi ganhando espaço em todo o debate, com menções muito positivas. Nós estamos colocando para vocês, junto com a análise dos nossos analistas de política, também os profissionais de captar o sentimento do eleitor através de pesquisas. Felipe Nunes está conosco remoto. Eu quero fazer uma menção rápida às duas senadoras, Simone e Soraya, que, na minha avaliação, e segundo os dados da Quest, foram, na média, as melhores nesse debate. Vamos então aos dados da Quest. Temos a primeira tela, Guilherme. Vamos lá? Vamos lá. Então, Guilherme, a palavra é sua. Por favor, leia para nós os resultados. Beleza, William. Os números ficaram ali um pouco perto das linhas, mas o que a gente está vendo, pessoal, é qual é o percentual de menções positivas aos candidatos por bloco. Então, quando a gente olha ali, né, no primeiro, a linha da Tebet, né, a linha rosa, sempre muito alta, tanto no primeiro bloco, no segundo, o terceiro é o momento que ela teve menções muito positivas mesmo, e aí caiu um pouquinho no quarto. Já o Padre Kelmon aqui, né, o estreante do debate, a gente vê que tinha poucas menções, na verdade muito negativas. Caiu o bloco 3, a disputa com a Simone Tebet na questão do feminismo, e ele ficou por último ali, então um novato que sem muita experiência em debates, também muito mal falado nas redes sociais. É o único que conseguiu ser massacrado ali no bloco 3. Nós vamos voltar a essa questão do que é o feminismo, o que é o direito da mulher, e a postura da Simone ali me pareceu particularmente assertiva. Mais informação. Nós temos agora a média de sentimentos de candidato pós-debate. Guilherme, a palavra é sua, é mais fácil você explicar isso aí para o público. Com certeza. Então, isso daqui é o gráfico pensando no debate como um todo, né? Quem que então foi mais bem mencionado nas redes sociais, é aquela forma de avaliar, né? Quem foi bem? Esse é o gráfico que vai mostrar para a gente. E como a gente viu, né, no gráfico da linha aqui, a senadora Simone Tebet muito bem, ela que também tinha ido muito bem no primeiro debate, conseguindo ganhar espaço, o que é muito importante para uma candidata que ficou mais conhecida, mas, na verdade, 50% ali na pesquisa Genial Quest ainda não conhece a senadora Simone Tebet. Eu tenho a sensação que o público tem essa mesma questão na cabeça, ver se consigo interpretar quem nos acompanha. Felipe, é altamente subjetivo a gente determinar o que é uma menção positiva ou uma menção negativa. Então, essa tela que nós acabamos de ver, ela é uma compilação do quê? De números absolutos, quer dizer, quantas vezes a pessoa foi mencionada, mas como é que vocês colocam o critério subjetivo ali? E do nosso lado, o papel que a gente faz como instituto de pesquisa é tentar contribuir com esse trabalho muito importante de vocês, utilizando aí tecnologia de ponta, algoritmos de inteligência artificial, que comparam os textos de postagens em Twitter, Facebook, Instagram, no YouTube, nos sites, né, que estão postando notícias sobre o debate. A gente compila isso com uma velocidade absurda, né? Os servidores de AWS ficam aqui rodando loucamente, e a gente tem uma biblioteca de palavras que a gente utiliza para comparar expressões com aquilo que sai nas postagens, junto com um sistema que chama NLP, Natural Language Processing, em que a gente processa linguagem em tempo real e com isso consegue classificar texto como dado. Isso é muito relevante. Falei há pouco com a campanha da Simone, estavam eufóricos, né? Mais uma apresentação muito positiva da senadora, estão esperando um crescimento dela nas próximas pesquisas. Foi o que aconteceu após o debate da Band. No debate da Band, ela foi uma grande novidade. Agora, o Brasil já conhece um pouco da retórica dela. Vou voltar àquela nossa primeira tela, na qual a gente pode apreciar como é que oscilou, vamos dizer, a performance percebida pelo público, evidentemente, né? Isso é uma percepção trazida, como o Nunes estava curioso ver como é que vocês averiguavam isso, Felipe. Como é que os algoritmos de inteligência artificial captam a percepção do público em relação à performance do candidato? A gente percebe, Guilherme, por
temas do debate, como que essa percepção do público se alterou? Você consegue ler isso aí? Eu acho que chama muita atenção aquele bloco 3, né? Por que a Simone conseguiu subir tanto no bloco 3? É justamente o embate ali, a discussão sobre feminismo com o padre Kelmon. E por que isso é relevante? Aí sim, pensando... Ela e o padre em pontos opostos. Em pontos opostos. Né? Isso é muito claro isso. E eu acho isso muito relevante, né, nessa discussão de como é que o debate vai impactar a eleição, porque a gente sabe que parte dos eleitores indecisos, né, uma proporção maior, são as mulheres. Então, com a Simone Tebet chamando a atenção ali para o bloco 3, né, a expectativa é que, olha, entre os indecisos, talvez ela consiga aparecer mais, ela ficou mais conhecida e defende as mulheres, né, que é uma posição que ela tem tido a campanha inteira. Acho que isso é muito, muito relevante. E sabe o que é interessantíssimo no posicionamento da Simone ali? Porque o padre, ele faz procurando a palavra, mas é uma coisa quase maniqueísta do feminismo, né? Se você defende os direitos das mulheres, se você é feminista, você tem que ser a favor do aborto. E a Simone desconstrói esse discurso. E isso fala muito para a mulher brasileira. Porque não necessariamente existe ali uma fatia das feministas, né, mais engajadas, que são esse estereótipo que o padre coloca, mas tem uma fatia muito grande das mulheres brasileiras, particularmente as mulheres de baixa renda, que são as mulheres que são chefes de família, que dão um duro danado para sustentar os filhos, que não querem ser desrespeitadas por nenhum homem na rua, que não são a favor do aborto. Então, a Simone está falando exatamente para esse público. Ótimo. Vocês jogaram na nossa roda de análise o primeiro assunto temático, a questão da mulher. Eu não sei como é que vai ser visto, e aí peço a ajuda do Guilherme e do Felipe, o padre Kelmon. Porque ficou absolutamente claro para todo mundo que estava assistindo a linha auxiliar que ele era de Bolsonaro. E ele assume uma postura muito antagonista da Simone para o lado negativo. Através do contraste com um sujeito que diz coisas de tal forma, digamos, ásperas, truculentas e inaceitáveis para grande parte do público feminino, que aí o Bolsonaro parece um cidadão com um outro perfil, é isso? E o debate é a única oportunidade que a gente tem de ver todos os candidatos sobre as mesmas regras, com o mesmo tempo, fazendo algo que é fundamental para um presidente, tomando decisões rápidas sob pressão. Por isso que o debate é tão importante. O Bolsonaro se utiliza do perfil desse novato, que pelos dados que a gente trouxe ao longo do debate não foi bem, né? Quando a gente olha para a média das menções positivas, ele está ali na lanterninha, né? Quer dizer, esse perfil não funcionou, para ele pelo menos, mas ajudou ao presidente Bolsonaro na estratégia de ser um candidato que pareça mais moderado. Sobre as mulheres, Raquel, eu vou ser também muito enfático em relação a isso. Em todas as qualitativas que a Quest tem conduzido ao longo dessa campanha, fica muito claro para a gente que a densidade da rejeição de Bolsonaro nesse grupo, eu acredito, aí faltando uma semana, né, pouco mais de uma semana para o 2 de outubro, para o dia da votação, é quase intransponível, Raquel, porque ela foi se criando ao longo da pandemia e foi se consolidando com as posições que o presidente teve em relação a esse episódio do imbrochável. Então, me parece que mesmo sendo mais moderado, eu acho que isso foi bom para ele, o padre acabou fazendo o Bolsonaro ser, né, mais moderado, isso não resolve o problema que ele tem que resolver, que é diminuir essa rejeição entre as mulheres. Só 2 pontos aqui, rapidinho. Primeiro, que o cientista político Antônio Lavareda está nos assistindo, do IPESP, e ele manda aqui a seguinte colaboração que eu achei muito interessante. Ele diz que o padre Kelmon, é assim que se pronuncia? Kelmon, ele está para Bolsonaro nos debates de 2020, como esteve para o próprio Bolsonaro o Cabo Daciolo em 2018. Ele deixa Bolsonaro mais moderado, como o Cabo Daciolo fazia em 2018. Estava muito claro, né? A gente chega nesse debate com 3 tipos de candidatos, né? O presidente Bolsonaro ali defendendo seu governo, disputando para ir para o segundo turno. A Simone e o Ciro defendendo, né, o voto consciente, que eles chamaram, evitar o voto útil.
Então, é muito claro essa posição do Ciro e da Simone Tebet com esse discurso, né, de essa coisa de voto útil não faz sentido, o voto tem que ser consciente, muito clara essa posição do Ciro chegou a usar uma frase que eu até anotei porque ela me surpreendeu, que ele diz assim, se o seu candidato não vencer, ele fica mais forte para cobrar depois. É quase que ele está assumindo implicitamente ali, olha, pode ser que eu não vença, mas pelo menos nos dê força como oposição, né? Nos consolide. Raquel, além desse ponto, me pareceu muito significativo, não só o movimento da Simone Tebet, mas a melhor frase do debate é, sem dúvida nenhuma, a da Soraya, né? Os marqueteiros dela estão trabalhando muito bem, tanto que é a frase mais citada. A gente teve aproximadamente até agora, Vac, 7 milhões e meio de menções ao debate nas redes sociais, é muita coisa, e a frase que está mais comentada é a frase da vara curta, que eu acredito que vai gerar uma série de memes aí. A Soraya, que também tentou, ou seja, as duas candidatas femininas que foram mais incisivas contra o presidente do que os homens. Deixa eu colocar ir para um outro capítulo aqui na nossa análise, que é tentar examinar alguns dos pontos que foram destaque no debate deles. Há uma avaliação por parte da Quest, que temas predominaram ou ainda não? A gente tem dois principais temas. O principal, o orçamento secreto, né? Teve diferentes momentos, diferentes blocos nessa discussão. Ele passou em vários blocos. Passou em vários blocos, a questão da corrupção, que o Bolsonaro atacando a Soraya e a Simone, né? Então esse é um dos principais temas. Eu vou me concentrar no orçamento secreto porque isso é fundamental para quem vai ocupar a cadeira lá e tem a ver com o nosso sistema de governo. Houve uma transformação. Diga, Felipe, por favor. É só para dizer que o orçamento secreto, muito citado nesse debate, é um dos temas mais buscados no Google aí durante o debate. A gente acabou de apurar essa informação é aqui, né, super primeira mão, ou seja, o eleitor claramente está dizendo, que não sabe o que é. Então os políticos estão dizendo ali, orçamento secreto, e aí o cidadão vai lá no Google para tentar descobrir o que é. É um dos temas que mais foi buscado durante o debate. Mas orçamento secreto, eu não sou o Google, tá? Mas orçamento secreto é o esquema pelo qual o legislativo controla a alocação de recursos via orçamento público. Vocês podem imaginar que isso é a tarefa do presidente, exclusivamente do executivo, o que mudou sensivelmente no nosso sistema de governo, particularmente nos últimos 3 anos, foram as prerrogativas do legislativo. E o orçamento secreto é uma gíria, sobretudo jornalística, veio de uma matéria investigativa do Estadão, pela qual não há transparência, como que as emendas, como o dinheiro sobre o qual tem essa prerrogativa de dispor desse dinheiro os parlamentares, como que esse dinheiro é empregado, tá? Parou aqui minha participação Google aqui no WW Debate. O que a interrupção do Felipe nos ajudou muito, nós jornalistas que achamos que a gente sabe tudo que tem o público na cabeça, é o seguinte: o público não sabe do que vocês estão falando. E no caso, no debate hoje, o Bolsonaro disse, eu não tenho nada a ver com isso. Ele tem tudo a ver com isso. Eu penso que, em parte das respostas, das dificuldades que o presidente Jair Bolsonaro tem, ele responde parcialmente. E eu posso ousar dizer que ele mente. Quando você fala de orçamento secreto, que o orçamento secreto não é responsabilidade minha, é compartilhado com o Congresso, o orçamento é do Congresso, não tem nada a ver com isso. Ótimo. Mas assim, fora isso, ele fala um monte de coisa errada. Primeira coisa errada, ele disse que o Congresso, que ele vetou o orçamento secreto e o governo derrubou o seu veto. Está errado. Ele vetou, que o Congresso derrubou o seu veto, está errado. Ele vetou o orçamento secreto, o Congresso manteve o veto, ele enviou um outro projeto de lei, uma modificação na LDO, em que ele coloca de novo o orçamento secreto e aí o Congresso aprova e fica tudo bem. Então, assim, essa responsabilidade não é só do Congresso, é de ambos. Né? Não tem um veto derrubado por ele. Segundo a informação incorreta que ele dá, ele disse que a senadora Simone Tebet e a senadora Soraya votaram a favor de derrubar o veto dele. Mentira, as duas votaram para manter.
O veto não foi derrubado. Então, assim, ele usou ali de toda uma armadilha retórica com um monte de informação errada para enviesar um raciocínio. Qual é o raciocínio? Olha, eu fiquei de mãos atadas, eles foram lá e me tomaram os recursos do orçamento. E concluindo, cara, rapidinho, quem manda, quem define as prioridades, quem manda o orçamento, quem diz quanto que vai para a merenda escolar é o executivo. Entende? O ministro Paulo Guedes vive repetindo isso. Não, é uma decisão da política. A política decidiu dar as emendas para os parlamentares e eu fiquei de mãos atadas. Ah, gente, por favor, quem governa é o governo. Eu acho que o Felipe disse muito bem, né? Como o debate é um momento especial numa campanha eleitoral. Ele é diferente da propaganda, ele é diferente de entrevista, porque você coloca os candidatos lado a lado para debaterem. E aí essa é a grande novidade, que o orçamento secreto pode ganhar espaço, né? A gente está justamente aqui... Ganhar espaço na discussão política. Na discussão, sem dúvida. Eu acho que nos próximos dias vai ter mais busca sobre o orçamento secreto, os candidatos vão ter que responder sobre esses temas, se votou a favor do veto ou contra o veto. Acho que essa é uma mudança importante que esse debate traz. Orçamento secreto, que é igual dinheiro, meu dinheiro, né, que é dinheiro de imposto, vai para onde, como assim? A gente vê nesses debates, isso não é nenhuma, digamos, originalidade brasileira. Os debates têm esse aspecto que você levantou, o aspecto, digamos, institucional, da possibilidade de você obrigar aqueles que querem governar um país a se expor de uma maneira que é não controlada por eles, certo? Você usou uma expressão excelente, são obrigados a tomar decisões rápidas. Sob pressão. Sob pressão e a enfrentarem o imprevisível. Agora, tem o outro lado do debate, que é isso que você acabou de mencionar, que é perfeitamente coreografado, estudado, imaginado e incentivado como um espetáculo teatral, e os marqueteiros se empenham nisso. Nesse aspecto, é que vai minha pergunta agora. Por que elas vão tão melhor do que eles no debate? É impressionante. Se você pegar hoje o que foi a performance da Simone, ao longo do debate hoje, pela compilação que vocês fazem de dados, monitoramento das redes sociais, em relação ao Bolsonaro e particularmente essas questões, ele vem a público dizer, não sou eu com orçamento secreto, foram elas. O STF, ele tem um longo trecho de debate que se ele dedica ao discurso padrão dele, de dizer o STF interfere, eu vou tentar acabar com isso. Isso passou de que maneira pelas redes? Então, eu acho muito importante lembrar o seguinte, quando a gente fala de um candidato, ele tem certos atributos, e o atributo do Bolsonaro é ser antissistema, né? Ele sempre foi, mesmo como deputado. E é muito difícil continuar sendo antissistema quando você é o atual presidente, né? Você tem que defender muito mais o seu governo do que poder ficar falando de antissistema o tempo inteiro. Isso é muito difícil. Então, eu acho que, como o Caio disse, o Felipe também, falar para o público que já o apoia é uma coisa. Agora, convencer aquele eleitor que votou em 2018 e não está votando mais, você tem que fazer isso pelo seu governo, pela economia, pelo resultado. E acho que hoje ele não conseguiu, por mais que tente, quando ele fala de STF... Vocês detectaram isso? O que a gente viu é que as menções ao Bolsonaro, na verdade, tem muito mais a ver com a questão, né, que a gente estava dizendo, do orçamento secreto. Ele até foi bem ali na parte do Auxílio Brasil, que ele consegue falar um pouco melhor, mas na verdade o Bolsonaro corrupto, os temas ligados ao orçamento secreto foram muito mais citados com o nome dele. Raquel. Porque a gente falava, nossa, como que alguém se diz antissistema e está há 28 anos no Congresso? Como que alguém se diz liberal e votou contra todas as reformas, todas as privatizações, etc. Mas o fato é que as pessoas, no dia a dia, na rua, elas não respiram política como a gente. Elas não conheciam profundamente o Bolsonaro. Elas não sabiam que era ele. Muita gente. Muita gente. E agora ele passou 4 anos sob o escrutínio público intenso, e as pessoas conhecem muito quem é ele, em momentos muito críticos, como foi o da pandemia, em que elas sentiram muita falta de empatia. Então ele tem um público muito pessoal dele. Infelizmente estão acabando, adorei fazer essa roda, cara. Foi ótimo, bom, no quente, calor do né? momento, Não, ótimo, é ótimo. Felipe Nunes, muito obrigado pela sua participação, muito bem-vindo, obrigado mesmo. Guilherme Russo, igualmente nosso muito obrigado, vocês ajudaram a enriquecer muito, espero que tenha sido útil para o público. Raquel, já me despedi, Caio também.